Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício Schweitzer, eu sou conselheiro de negócios da Softplan aqui do Cienge. Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Cienge, podcast da construção. Convido vocês a nos acompanhar também no Spotify e no YouTube. Temos outros episódios muito interessantes lá para vocês olharem e entenderem um pouco mais os assuntos que demandam diretamente a nossa cadeia. E hoje a gente está aqui para mais um episódio e tratar de um tema que está na mesa de todos, está batendo em todas as conversas aí, estratégicas da cadeia, em tudo aquilo que a gente tem que endereçar de conteúdo para o futuro, que é a reforma tributária. A reforma tributária teve uma primeira fase aprovada no passado. A gente ainda não tem 100% de clareza sobre os impactos, né, operacionais e detalhes, mas a princípio a gente tem endereçado aí um aumento de alíquota tributária e a gente precisa ir esclarecendo e depurando e decupando esse assunto a fim de acompanhar de forma mais próxima quais são os efeitos que isso vai ter na cadeia. A gente trouxe aqui o Dr. Leonardo Ribeiro Silva. O Dr. Leonardo, ele é do escritório Cavalazzi e Andrei Restanho Araújo. E a gente trouxe o Dr. Leonardo, que tem acompanhado de perto o assunto, para a gente detalhar um pouco mais o que é a reforma, o que ela tenta endereçar, quais os impactos na cadeia, né? A parte da transição da reforma tributária, né, que para a nossa atividade é muito importante. Então agora eu passo a palavra ao Dr. Leonardo para se apresentar, fique à vontade e a gente já vai na sequência para o nosso papo. Obrigado, Fabrício, é um prazer, uma honra estar aqui participando desse podcast. Não tenho dúvida que é um tema extremamente necessário para que todo o segmento da construção tenha bastante atenção no que está acontecendo. Então, em nome da Cavalazzi, Andrei Restanho Araújo Advogados, mais uma vez cumprimento a todos, o pessoal da Cienge, e que possamos fazer aqui um bom bate-papo, porque a reforma está impactando já, né, na estrutura de modelo de negócio do segmento da construção civil. Então, é o que veremos em breve nesse bate-papo. Joia. Já começando o assunto, acho que é legal, assim, como isso não é um tema, né, que ele é talvez diário para vários dos nossos espectadores, recapitular um pouco em que status a gente está agora da reforma. A gente teve uma primeira parte aprovada, né? Acredito que a gente tem uma segunda etapa aí que está para ser aprovada, que está sendo discutida no Congresso, e aí a gente entra agora provavelmente em fases de regulamentação, né? Ou seja, como é que estão essas leis, o que de verdade foi aprovado, o que ainda está por ser aprovado, o que está por ser regulamentado, e quando é que efetivamente a reforma começa a entrar em vigor? Ótimo, excelente pergunta, Fabrício. Eu vou voltar um pouco no tempo, vamos lá para 1966, rapidinho, só para ver, porque lá que começou o nosso sistema de regularização, sistema de regularização de tributos, né, no Brasil. Então, de 66 para cá, algumas alterações, legislações, decretos, leis, portarias, e tivemos a Constituição Federal de 1988, e desde então, né, a gente vê que está sendo muito tapa-buraco, o que a gente precisaria de fazer uma reforma tributária, acabou sendo esquecida no tempo, né? Então, dito isso, né, em 2023, por meio de uma emenda constitucional, repara só, Fabrício, que a gente teve que fazer um grande esforço no Congresso Nacional, né, mais de 2/3 das casas têm que aprovar uma alteração na Constituição Federal, de 88, para modificar todo esse contexto de tributação no Brasil. Então, isso aconteceu em 2023, né, teve uma emenda constitucional, a 132 de 2023, e aí ficou para 2025, janeiro, a aprovação da Lei Complementar 214 de 2025. Essa lei complementar, ela trouxe todos os regramentos necessários para a gente entender o que seria a tributação sobre o consumo. Tá, Fabrício? Porque vamos pensar na tributação em caixas para facilitar para o nosso público, né? A gente divide aqui tributação sobre consumo, tributação sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre a folha de pagamento. Tá? Eu vou aqui me aprofundar na tributação sobre consumo. Tá? E quando a gente olha para o segmento né, vamos pensar geral primeiro, nós temos a alíquota de PIS e COFINS,
né, que diz respeito à Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, né, no segmento da construção civil, na cumulatividade, pagando 3,65% de alíquota. Nós temos o ICMS com legislações estaduais, são 27 legislações estaduais, são 5.500 legislações municipais ditando regras de ISS, que tudo se aglutina numa lei complementar de janeiro desse ano. E a gente está falando de 544 artigos. Tá? Essa é a bandeira que o governo quis trazer, Fabrício, que é simplificação e transparência. Tá? Vamos ver se de fato vai acontecer, mas a criação dessa nova sistemática tributária se chama IVA dual, que é Imposto sobre Valor Agregado. Tá? E esse IVA dual ele se divide em CBS, que é aglutina o PIS e COFINS, e CRIO, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Aglutina o ICMS, que é estadual, e ISS municipal, e CRIO o IBS, Imposto sobre Bens e Consumos. Tem o IPI, que muda para o imposto seletivo, que a gente não vai adentrar nesse mérito. Tá? Então, a grande mudança foi essa, tá? Das aglutinações e do sistema que se chama IVA, que existe em mais de 170 países, o que vai facilitar, né, de forma internacional e global a compreensão da facilidade, né, da tributação brasileira. Né? Então, existe aqui um ganho, né, que eu já posso mencionar, né? Essa facilitação de compreensão para vir capital estrangeiro, investimento. Eu acredito que a criação dessa sistemática ela é benéfica. Né? A reforma foi necessária e ela é benéfica nesse sentido quando a gente pensa em globalização. Né? Então, o Brasil precisava estar nesse caminho. Né? E de verdade, assim, né, as pessoas que defendem a reforma, né, e de forma geral, assim, quando a gente conversa até com o segmento, todos entendem os benefícios de uma reforma, né? Que o manicômio tributário brasileiro, ele traz uma falta de competitividade, a gente acaba gastando muito tempo entendendo, apurando e pagando o imposto, né? Ou seja, isso cria... Tu tem que centrar forças naquilo que não é core do teu negócio, né? Aquilo que não é a atividade principal. No entanto, o primeiro, existem dois grandes sustos iniciais, né? O primeiro deles é com relação à própria alíquota, né? Que é uma alíquota expressiva, ela ficou uma alíquota expressiva. Ela ainda não está 100% calibrada, pelo que eu entendi, né? Parece que ainda pode ser ajustada para cima ou para baixo, dependendo de algumas etapas, né? E, obviamente, a gente ainda não tem uma clareza do sistema de créditos, né? Porque o Simples não vai acreditar, a cadeia se beneficia, a cadeia usa bastante, né? Fornecedores que estão enquadrados como Simples ou como MEI, né? Ou seja, vem um redesenho aí da forma de contratar, então esse é um ponto, né? E aí, com isso também, uma boa parte, se não a maioria das incorporadoras, elas não têm por obrigatoriedade o recolhimento de ICMS. Então é a dinâmica nova, né? E aí acho que a gente pode falar um pouquinho disso, assim, né? Tipo... Antes da gente seguir com a conversa, que tal aproveitar a oportunidade de conhecer um conteúdo especial sobre o futuro da construção civil? Na descrição deste episódio você encontra um relatório gratuito sobre as tendências da construção civil em 2025. Nele você vai descobrir as principais inovações e tecnologias que podem trazer mais eficiência e produtividade para o seu negócio. Clique no link, baixe o material e veja alternativas práticas para simplificar sua gestão tributária e garantir a competitividade da sua empresa. E claro, aproveite para conferir mais conteúdos gratuitos diretamente no site do Cienge, www.cienge.com.br. O entendimento, né, desse sistema de créditos e débitos, né, que é novo para a cadeia, né? Então, tanto em como é que eu construo uma cadeia de fornecedores para lidar com isso. Acho que esse é um ponto importante. E a segunda é como é que eu opero isso, ou seja, no dia a dia, né? Porque não é uma atividade comum às incorporadoras, ou em grande maioria às incorporadoras. Em relação à alíquota, Fabrício, de fato, ela é ainda incerta. Tá? A expectativa é que ela gire em torno de 26,5% a 28%, tá? Mas isso
ainda não foi definido, então é só uma expectativa, não está no papel. Se a gente tratar de um IVA de 28%, a gente vai ter o maior IVA do mundo. Tá? O segundo IVA mais alto é o da Hungria, que está na casa de 27%. Certo. Então, para tu ver o impacto que isso também causa, né, em todo não só no segmento, mas em toda a parte das empresas aqui no Brasil, nessa questão da alíquota. Tá? Então, de fato, é uma preocupação, porém, ao mesmo tempo, cabe aqui a gente comentar que alguns segmentos vão ter o que a gente chama de redutor de alíquota, né? Então, o meu segmento, né, de jurídico, de advocacia, vai ter um redutor de 30%, contabilidade reduz 30%, o segmento da construção civil vai ter um redutor de 50%. Tá? Claro que a alíquota vai ser definida por meio de o que a gente chama de comitê gestor, tá? Que vai ser criado por 54 pessoas, 27 representantes do Estado e 27 representando os municípios. Então, esse comitê gestor está sendo criado em Brasília e ele que vai definir a alíquota. Tá? E a alíquota final, ela pode alterar de município para município. Talvez essas mudanças sejam singelas, mas dependendo da operação, do volume de estoque que a construtora precisa criar, talvez faça sentido pensar, daqui a pouco, né, em um tipo de gestão de estoque em que eu vou manter em determinado município, porque a alíquota lá que eu faço aquisição, né, porque a tributação é no destino, né, também uma das... dos grandes rearranjos que ela vai trazer. Os rearranjos é a tributação no destino. Se a tributação é no destino, né, então onde eu vou estar é que vai ditar qual vai ser a minha alíquota. Então, esse é um primeiro ponto de impacto significativo que talvez faça-se necessário pensar sobre uma gestão de estoque para a construtora. Né? Em relação à sistemática de débito e crédito, que é a maior inovação também para o segmento, que a gente vai começar a pensar em não cumulatividade plena, Fabrício, significa que na cadeia anterior dos meus fornecedores, eu vou ter que saber qual que é o regime tributário que ele se encontra para ver se eu vou ter a oportunidade de me aproveitar desse crédito tributário. Então, se eu adquirir insumo, matéria-prima, máquinas, equipamentos, eu vou conseguir me aproveitar desse crédito tributário. Porém, se a empresa estiver no Simples Nacional, não vai ser possível esse aproveitamento. Então, aqui a gente começa a entrar numa das maiores mudanças e impactos da reforma tributária para o segmento. Porque eu vou ter que começar a pensar em gestão de fornecedores. Né? Se aquele fornecedor está no regime em que me dá crédito, é nele que eu vou optar em fazer negócio. Então, aqui está o grande desafio, Fabrício, em que muda a forma de tributação e do modelo de negócio da empresa. Né? Então, porque antes eu tinha, a gente estava conversando aqui, uma alíquota fechada sobre a receita e ponto. Ou tinha um regime especial de tributação com uma alíquota fechada e ponto. Hoje já não. Eu preciso entender toda a minha cadeia, a logística, para poder identificar se faz sentido eu comprar de um ou de outro. Outro ponto. Nota fiscal. Se eu comprar sem nota de alguém que não tem nota fiscal, eu não vou ter direito ao crédito. Já abala o meu negócio. Então, 2 pontos importantes. Fazer gestão de fornecedores né, de maneira imediata, tá? Para saber qual que é a qualificação dele e se vai me gerar crédito, porque isso é o que vai me fazer ter eficiência operacional tributária para fins de ganhos e não ter nenhum tipo de prejuízo lá na frente. Porque talvez isso, Fabrício, vai ditar o mercado em dizer quem tem a maior eficiência em negociação, em capacidade de... Dá para presumir que a gente vai ter uma reestruturação na cadeia com volume maior de terceirização? Faz sentido isso?
de desenvolvimento de etapas de fornecimento com valor agregado mais fora da empresa do que dentro da empresa? É possível. É possível mais fora da empresa, que é o que vai gerar os créditos. Porque a folha não acredita, né? Isso, Aqui a gente entra num outro tema espinhoso, tá? Mas me faz necessário falar, que é a questão do não aproveitamento do crédito da folha de pagamento. Né? Essa situação de não ter permissão, né, faz com que o movimento da terceirização seja maior. Mas eu vou acumular essa situação com outro fato que aconteceu recentemente, que impacta muito o setor, que é a desoneração da folha. Certo. Olha, lá no início do governo Dilma, 2010, 2011, criou-se, naquele plano, Brasil Maior, a desoneração da folha, ou seja, as empresas não precisavam pagar 20% de INSS sobre a folha e passavam a recolher de 1,5% a 4% sobre a receita bruta. Baita de um benefício, né? Nós vemos um crescimento significativo de contratação ao longo desses 15 anos e, de fato, vimos que a desoneração foi excepcional para o segmento e outros também. Em 2024, o governo cortou a desoneração da folha. Ela ainda não aconteceu de forma definitiva porque está acontecendo de forma escalonada. Né? Esse ano começou, então, 15%, 10% e 5%. 2028 acaba. Então, vamos olhar para o fim da desoneração da folha, para a impossibilidade de crédito, né, sobre mão de obra. E terceiro, a dificuldade de conseguir mão de obra para o segmento. Eu estou criando aqui, né, me corrija, né, se eu estiver errado, Fabrício, mas um verdadeiro impulso para a industrialização do formato de construção do segmento. Né? Veja, pela primeira vez eu estou vendo aqui esses 3 fatores, mais pesadamente a reforma tributária, fazendo com que o modelo de negócio seja realmente reestruturado daqui para frente. Né? O steel frame já é uma realidade, mas... eu chamo de componentização. Né? A gente vai passar por eu falo que são 3 estágios aí de industrialização. O primeiro dele é a componentização, né? Que é construção seca, steel frame, né? Essa parte de mais montagem do que usinagem. Né? A gente deve passar num primeiro momento, isso parece fazer bastante sentido. Né? Então... E uma outra coisa que eu fiz a pergunta também, porque tem uma cadeia importante que atende à construção civil, que são os projetistas, né? Os serviços especializados, né? Arquitetura, engenharia, toda a miríade de projeto. E essa cadeia, ela foi, por uma questão tributária e de legislação trabalhista, ao longo do tempo ela foi sendo quebrada. Então, nós tínhamos no Brasil, década de 70, década de 80, escritórios maiores que faziam multidisciplinas de engenharia, que faziam basicamente um projeto quase que completo do empreendimento. Ao longo do tempo, por uma questão trabalhista tributária, esses escritórios foram se fracionando. Arquitetura, engenharia hidrossanitária, engenharia de incêndio, engenharia estrutural. Então a gente tem vários escritórios. Isso hoje cria um belo problema para a cadeia, que é o seguinte: as incorporadoras viraram gerentes de projeto. Um prédio aí de média complexidade, ele vai ter entre seus 20 e 30 projetos. Então pensa que eu tenho que, né, a incorporadora tem que gerenciar esses projetistas. Tem um trabalho aí. E aí me parece também que na linha do que tu está falando, tanto de redução, né, do benefício da folha, junto com a questão do IVA, me parece também que a gente talvez tenha um redesenho nessa cadeia de fornecimento de serviços, né? Porque para gerar crédito vai ter que sair de simples, né? Então, só que provavelmente para fazer sentido, isso vai ter que estar agrupado em empresas maiores, né? Então, uma das sensações que a gente tem, começando a tentar esmiuçar o detalhe da lei, né, os impactos dela nos modelos de negócio, parece que a gente vai para um Brasil de empresas que saem desse padrão de pequena empresa para empresas de médio porte. Né? Assim, não sei se faz sentido, mas tem essa impressão. Faz sentido. É uma das bandeiras da reforma tributária, essa sistemática nova, e fazer com que as empresas realmente vejam
oportunidade de crescimento, né? Então, faz sentido, tá, Fabrício? Eu acredito que isso vai acontecer, tá? De forma natural. Tá. Puxando um outro tema aqui, e entendemos o seguinte, a gente tem um primeiro movimento da reforma que está feito, ela entra em vigência a partir de 26? Isso. Aquela alíquota, em tese, a alíquota mínima, né? Que é a alíquota teste. Isso, né? A alíquota teste entra em vigor no ano que vem. Tá. Né? A gente vai ter uma alíquota de CBS de 0,9% e 0,1% de IBS. Certo. Né? Permanece assim durante 2 anos, depois 2 anos, mas com o PIS e COFINS também. Certo. Então você vai, olha a dificuldade, né? Operacionalizar, né? Tanto a contabilidade quanto a construtora, entender, a incorporadora também, essa operação, porque a gente vai ter 2 modelos acontecendo simultaneamente. Certo. Durante 2 anos. E aí 2026, 27, aí 2028 sai, né, o PIS e COFINS, fica somente a CBS, e 2029 entra de forma também escalonada o IBS, né, que é a aglutinação do ISS e do ICMS, né, e vai perdurar até 2032. Então essa jornada, de fato, é um ponto crítico. A gente entende que esse lapso temporal é extremamente custoso, né, Fabrício? Trabalhar com 2 sistemas vai dificultar e vai trazer complexidade na operação. Apesar da reforma buscar a simplicidade, infelizmente, olhando para o segmento e para essa estruturação legislativa atual aprovada, a complexidade vai perdurar. Tá? Vai perdurar durante todo esse processo de transição. Principalmente, mais uma vez, por conta da mudança da sistemática de débito e crédito. Então, esses 7 anos vão ser duros e desafiadores. Porém, ao mesmo tempo, toda a complexidade gera oportunididade, né, Fabrício? Então, eu vejo que aquela construtora incorporadora que não quer ver que é uma necessidade essas mudanças, a operacionalização, né, trazer mais eficiência, industrialização, tecnologia para dentro da empresa, vai acabar ficando no caminho, porque vai se tornar mais complexo. Ele vai encontrar várias barreiras ao longo desse processo, né? Então, principalmente quanto à questão de nota fiscal, né? Uma outra curiosidade, a gente não vai ter mais nota fiscal de serviço e produto, né? A nota vai ser uma só, né? Vai ser uma só, exatamente. Então essa também é uma mudança. E é uma nota fiscal, vai usar o sistema Cefaz? Ou isso não está claro ainda? Não, isso ainda não está claro. Algumas formas, algumas etapas operacionais ainda não foram definidas. Então, né, tem algumas sistemáticas que ainda não estão claras, né? Mais um modelo que está sendo trazido também, que está na reforma, mas também não toda a regulamentação, é o modelo de split payments, né, em que vai ser destacado ali já a parte da receita, né, a tributária, e a parte do vendedor. Certo. Então, a sistemática eletrônica, eu não quero falar que é semelhante ao Pix, mas é um modelo sistemático parecido, que vai facilitar bastante, tanto para a Receita Federal, quanto para a empresa que está redonda, poder trabalhar com esse sistema eletrônico de nota. De nota de pagamento. Exatamente. Então, é uma inovação também, né, Fabrício? E falando um pouco nessa questão, né, a gente está entrando um pouco aqui no detalhe da operação da reforma, né? Uma das coisas que tem doído aí para os nossos clientes, que eles têm nos perguntado, é a transição, né? Por quê? No caso da incorporação, nós estamos falando de projetos que duram assim, entre 36 e 60 meses, né? Então eu vou conceber um projeto agora, né? Vamos pensar aqui um projeto lançado em 2025, um projeto longo, um projeto de 60 meses, um edifício mais complexo e tal. Então eu terminaria ele em 2030, né? No meio do período de transição, né? No meio da transição. A lei endereça algum tipo de transição? Vocês chegaram a ver isso? O que a gente pode esperar? Ou como é que a gente pode tentar endereçar essa questão da transição, né? Porque eu concebi o prédio num determinado custo,
de um determinado jeito, com uma determinada técnica, né? Eu fiz contratos de compra e venda com uma tributação sobre o RET, né? Eu estou sob o regime do RET, né? Que ele parece que tem uma regra de transição do RET, ele continua por um tempo, mas a gente ainda não sabe como é que isso vai funcionar 100%, né? E eu vou terminar esse prédio já numa regra diferente, né? O legislador pensou nisso, não pensou nisso? Se pensou, tem alguma coisa que a gente já possa entender? Ou isso é um capítulo à parte? Pensou, Fabrício? Boa pergunta, tá? Excelente. É bem comum também receber o mesmo questionamento, tá? Pensou e ficou muito claro que a regra da transição vai ser aplicada, seja na obra que começou antes ou começou depois, a tributação nova determinada a partir de 2026. Então, assim, não tem escapatória. Se eu comecei a obra em 2024, 2023, 2022 e ela é a longo prazo, eu vou passar a transição tendo que recolher no novo formato. Tá? Então, o que era comum, né? A gente vê o cálculo tributário de uma determinada obra pensada, calculando-se um determinado VGV, aplicando-se uma alíquota de RET, por exemplo, de 4%, sabendo que aquele seria meu custo tributário. Né? O que vai acontecer, né, na transição? Dentro do RET, a gente tem imposto de renda, contribuição social e PIS e COFINS. Né? Como a gente está tendo a reforma do PIS e da COFINS, eu retiro ele de dentro do RET, tá, Fabrício? Eu vou calcular aí 1,92% de RET, ele vai existir no limbo durante um período, tá? Provavelmente ano que vem a gente vai ter a reforma do imposto de renda, tá? Certo. E aí, talvez o RET desapareça de vez. Certo. Mas enquanto isso ele vai existir no limbo, tá? Então, nessa transição, vai existir a incidência do imposto de renda e contribuição social no formato do RET e a incidência do CBS. Então, não tem como eu escapar desse novo regramento tributário e essas alíquotas vão impactar de forma dúbia, né? Na operação da construção, tá? Então, é importantíssimo ficar atento em relação a isso, porque esse impacto não previsto lá em 2023, 2024, que vai atravessar a regra da transição, vai fazer com que eu tenha que olhar para o meu contrato, né, e rever talvez cláusulas, inserindo esses impactos tributários, caso haja aumento, para poder repassar sob pena de eu ter que assumir esse tributo no meu negócio. Então, é um olhar, né, importante em relação a essa questão, né, de quando eu comecei a minha obra, quando ela vai finalizar, né, e qual será esse impacto, né, na regra de transição, que vai ser dúbio. Né? Então, repara que a gente começou falando de uma reforma que busca simplicidade e transparência, mas ela só está trazendo complexidade. Então, muita atenção nesse ponto, tá, Fabrício? É bem significativa essa situação. Tá? E, cara, pensando aqui em valor agregado, né? A gente tem, obviamente, agregar valor não é agregar custo, né? É agregar sistemas ao produto. Ou seja, ele vem mais completo, né, para o seu destino final, né? Não pensando aqui em consumidor final, pensando em cadeia tributária. Né? E a construção civil, ela tem, por histórico, né, ela sempre foi uma indústria intensiva em mão de obra. Né? Ela até, inclusive, funcionou como uma estratégia do governo. O Brasil é um país pobre, né? Um país no geral, de baixa instrução escolar. Né? E durante muitos anos a gente viu a cadeia da construção civil sendo uma alavanca importante para o governo para gerar emprego, né? Principalmente para essas camadas mais de menos instrução, né? e da camada mais baixa da pirâmide. Então, só que, né, a população começa a diminuir, a gente começa a ver a população diminuindo, a gente começa a ver, e aqui tem dois desdobramentos importantes que eu acho que é legal colocar na mesa, né, que impactam diretamente o mercado imobiliário. Então,
por um lado, a gente vê uma população diminuindo e envelhecendo. A nossa idade média do trabalhador da construção, ela já passa dos 40 anos. Então, é um trabalhador já mais velho, né, que para o trabalho pesado, isso tem um problema, né? Então, de um lado, a gente vê um movimento social, né, de escasseamento da mão de obra, envelhecimento da mão de obra, né? E do outro lado, a gente vê o sistema tributário empurrando para uma outra direção, né? Então, nos parece que é inevitável que a gente caminhe para um processo mais industrializado, né? É isso mesmo? Faz sentido essa percepção? Ou seja, as empresas da construção civil têm que começar a se preocupar com processos de componentização, robotização, industrialização para se aproveitar melhor da cadeia de agregação de valor para trás? Eu vou devolver com uma pergunta para ti, Fabrício. Desde quando o sistema construtivo atual, que é empilhando tijolo, existe? Nós estamos falando aí de uns bons 1000 anos. Alguns 1000 anos. Então, talvez seja mesmo um momento necessário, né, dessa situação estar acontecendo, né? Então, são vários fatores. A primeira questão que você pontuou e deixou bem claro é a mão de obra, né, escassa, junto com a ausência ali do crédito que a gente já comentou, e está impulsionando para um sistema de industrialização. Como ela vai acontecer? Então, cabe, né, pensar-se, né, aqui, por conta da reforma tributária, em novas formas de modelo de negócio construtivos, né? É um desafio para o segmento, é um desafio para o setor, né? Se vem há longos anos dando certo, também é complicado pensar em mudança, né? Mas eu penso que ela é necessária, e vai chegar uma hora em que essa idade média de 40 anos que você comentou vai bater nos 50, e dali para cima não consiga-se mais, né? Porque é um trabalho pesado. Sim. Então, a gente vê que existe essa preocupação, e talvez em menos de 10, 15 ou 20 anos já tenhamos grandes mudanças, né, nessa sistemática de construção, né, empurrado aí pela reforma tributária também, né? Tem várias situações envolvendo isso, mas a reforma é o que também dá como um gatilho, né? Tempestade perfeita, né? Alguns fatores ali que vão... Isso. Cara, do ponto de vista... A gente sempre tenta deixar aqui algumas dicas práticas, né, para os clientes, ou seja, como é que a gente pode ajudar ele a fazer os seus movimentos, né? Se hoje, tu fosse contratado aí por uma incorporadora para fazer uma consultoria, do ponto de vista assim de olhando para a reforma tributária, né? Que pontos, por onde começar, né? Ou seja, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois do primeiro, o que eu faço depois do segundo, como é que eu começo a me preparar e começo a organizar a empresa para lidar com isso? Primeiro ponto, Fabrício, eu acho que é essencial sentar do lado do contador e simular, tá? Fazer simulação do impacto da reforma tributária. Né? Só uma parte, um bom contador, né? Um bom contador, sem dúvida, né? Porque a gente sabe que no segmento, né? Fazer contabilidade de verdade, né? Isso, né? Infelizmente, quando a gente ouve, né, o tema, né, impacto contábil na construção civil, a gente vê muito contador fugindo, né? Por quê? Porque não tem conhecimento, não quer estudar, é complexo, é diferente, não é comum. Então, assim, poucos sabem lidar com contabilidade de construção civil. Então, aqui está o primeiro desafio. Mas o desafio é achar esse cara, né, esse contador, sentar do lado dele e fazer simulações, né? Pegar contratos que já existem, né, identificar, tá no RET, não tá no RET, qual é a tributação, né, paga ISS, 2% a 5%, quanto? Como é que vai ficar dali para frente? Então, essa simulação é essencial para você prever, aí eu estou tratando de previsibilidade, Fabrício, do que vai ser o ano subsequente. Porque vejo ainda muita resistência.
né? Ah, será que vai pegar? Será que vai passar? Já pegou. Já pegou, não tem já volta. Passou. Passou, Não tem volta. Então, vai acontecer, né? Então, não adianta você esperar dezembro de 2025 para sentar do lado do teu contador desesperado que ele não vai dar conta. Então, assim, é imediato a necessidade de sentar do lado do contador para ver esses reflexos, para que justamente você consiga entender né, de quanto vai ter de aumento de carga tributária. Né? Porque, mais uma vez, apesar da bandeira do governo ser não vamos aumentar carga tributária, a gente sabe dá para cravar que isso não que no segmento da construção civil isso vai acontecer. Vai acontecer. Vários sindicatos já se manifestaram, salvo engano, o próprio Sinduscom já soltou nota dizendo que vai aumentar a carga tributária. As simulações tributária que a gente fez, né, por vários ângulos, assim, e de novo, faz sentido porque o imposto é sobre valor agregado, né? Então, nas cadeias de preço mais baixo, então Minha Casa Minha Vida, as primeiras faixas, o impacto ele é muito baixo, talvez quase neutro. No médio padrão, a gente está falando aí de um incremento de 3% a 4%, né? E no alto padrão esse incremento vai a 10% de tributação, ou seja, não é um incremento desprezível, né? E de novo, isso com o que a gente tem de informações hoje, ou seja, elas são simulações ainda imprecisas, né? Então, mas obviamente que com aquilo que a gente tem disponível de regulamentação, né, as simulações elas apontam para isso, ou seja, o fato haverá um incremento de carga tributária, ponto, né? Falando aqui de incorporação. Então, a gente sabe que isso está na mesa, talvez calibre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Mas a gente sabe que isso vai acontecer. Não tem volta. Não tem volta. E falando em redutores, né, a gente tem que olhar para o redutor, né? Vamos lá, uma alíquota de 28%, com redutor de 50% cai para 14%. Dentro da legislação da lei complementar desse ano, tem mais alguns redutores pro segmento também. Né? Eu identifiquei na lei que reabilitação de zona histórica vai ter um redutor de 60%, por exemplo. Né? Então, retrofit. Isso. Então, quem atua no segmento, né, Fabrício, já tem também um benefício maior em relação a isso. Né? Então, de fato, né, existem as preocupações da alíquota que em breve serão definidas, mas as simulações elas já podem estar sendo feitas. Existe a bonificação social, aqueles R$100.000 que entra como... Isso, né? Para o segmento também da construção da baixa renda existe também esse benefício. Né? E tem mais alguns outros também voltados para o segmento. Né, aqui, né, são vários distintos, cito alguns deles, né, mas tem que olhar também para esse impacto, sabe? Então, acho que o primeiro dever é sentar no primeiro semestre de 2025 com o contador. Segundo momento, trazer tecnologia para dentro de casa junto com pensando em eficiência na gestão de fornecedores. Talvez tu não vai conseguir em planilha ali fazer essa gestão eficiente. Porque daí tu vai ter que lançar débito e crédito junto na planilha. Vai virar uma confusão. Então, assim, e olha que interessante, essa gestão de fornecedor não vai depender do contador. Sim. Isso é gestão do negócio. Da cadeia, né? Da cadeia de fornecedores. Ou seja, o setor de compras ele precisa ficar inteligente tributariamente. Exatamente. Então, o setor de compras é um dos primeiros alertas aqui que precisa receber uma notificação de olhe para a reforma tributária. Né? Vá com calma, saiba que vai existir uma nova sistemática de débito e crédito e a qualificação do fornecedor é medida essencial para que teu negócio tenha maior eficiência. Senão, daqui a pouco, tu não consegue tomar crédito, a tua carga vai aumentando, quando tu vê teu custo alto, e aí tu não consegue repassar. Então, olha o desafio da complexidade, mais uma vez, da reforma tributária aqui para o segmento, né, Fabrício? Joia. Estamos indo para o final aqui. Eu queria deixar aqui uma última pergunta, que é do ponto de vista de quem trabalha na cadeia da construção, né, aonde é que as pessoas hoje conseguem buscar informações
para poder ir entendendo a reforma tributária, né, e se atualizando e acompanhando isso. Obviamente que a gente tenta fazer o papel nosso aqui de divulgar, né, mas obviamente existem outros tantos lugares. Né? Como é que as pessoas conseguem se manter um pouco mais atualizadas sobre isso? Né? E como é que elas podem ir acompanhando de forma não tão técnica, né? Porque uma das dificuldades é essa, né? É um tema técnico, né? Mas ele virou um tema de negócio. Porque de estruturação de modelo de negócio. Ele vai mexer no modelo de negócio. Vai mexer no modelo de negócio. Ou seja, como é que as pessoas podem acompanhar um pouco mais isso? Porque a gente recebe também essa demanda. Obviamente a gente tenta gerar conteúdo aqui, mas sei lá, talvez tenha algum outro lugar que elas possam também buscar conteúdo sobre reforma tributária, porque uma das preocupações que a gente tem é que as pessoas também se preparem, né? Ou seja, como é que a gente consegue ajudar elas a se alimentar com isso? Né? Bem, eu vou falar de alguns canais aqui, tá bom, do qual ótimo. Eu me alimento também, né, Fabrício? Mas assim, nós da Cavalase, André Recém Araújo, buscamos sempre estar divulgando materiais no nosso blog, nosso site. Esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui com frequência também a gente faz em canais de rádio ou televisão. Então é importante, né, esse acompanhamento, né, nesses canais. Porém, tem algo em que eu gosto aqui, eu não estou fazendo propaganda, mas acompanhar dentro do valor econômico a ala tributos, certo, é onde eu consigo saber de forma muito rápida o que está acontecendo com as mudanças. E também existe um site jurídico que trata muito bem sobre a reforma tributária, que é o Jota. Certo. Tá? O Jota também é um baita de um canal em que a gente consegue se alimentar com muito conteúdo inteligente da reforma tributária. Né? Então, existem alguns canais disponíveis em que a gente consegue, né, tomar nota, conhecimento, mas é como você falou, né, Fabrício, essa temática aí afeta a todos, né, a gente pensa no segmento, mas, né, afeta todos nós, né, como pessoa física, contribuinte. Então é bom, é necessário e é importantíssimo a gente ter conhecimento sobre o que está acontecendo no sistema tributário brasileiro, porque é o que define um pouco de economia e futuro, né? A gente espera que o país fique mais competitivo, né? No fim, Exatamente. isso melhoraria, né, de forma geral, né? Incrementaria a renda da população. Né? Exatamente, né? Então esse é um ponto importante, né? E aqui fazendo, né, uma analogia aí, a nossa própria bandeira principal, né, apesar de a gente tratar um tema espinhoso e em alguns momentos trazendo complexidade, vamos pensar em ordem e progresso e saber que a reforma realmente foi necessária e está sendo importante e que essa adaptação ela pode gerar um desconforto, mas quem enfrenta essa maré, eu não tenho dúvida que em pouco tempo vai sair fortalecido, né? Então, acho que é um ponto bem importante a gente pensar nisso, né? Nessa importância da reforma. A gente, obviamente, se preocupa com a cadeia, né? Com o nosso segmento, né? Mas, assim, de forma geral, né? Olhando para as outras cadeias que complementam a economia, a impressão que se tem é que a gente de fato vai ter um ganho, né? Um incremento de produtividade na cadeia. Então, assim, tem horas que sim, um setor vai ser penalizado, o outro vai ser talvez mais beneficiado, mas, assim, esperamos que ao final disso, né, nós tenhamos uma economia mais dinâmica, mais produtiva, né? Que se gaste menos tempo apurando imposto, olhando para imposto e mais tempo produzindo, né, ganhando produtividade, que é o que está na mesa hoje, né? A gente viu agora os dados, né? A produtividade, esse ano o Brasil não teve ganhos de produtividade em relação ao ano passado, ou seja, isso no fim do dia é mais inflação, né? Porque a economia continua andando para frente. Sem produtividade, cara, isso significa menos oferta de produto e inflação no fim do dia. Né? Então, que a gente ganhe mais produtividade, ou seja, que a gente também é uma alavanca importante a médio prazo para a gente talvez equilibrar melhor aí a dinâmica de funcionamento da cadeia produtiva brasileira. Né? E um ponto importante, né, que aconteceu esse mês, acho que vale a pena o comentário porque afeta o segmento de construção, foi que o governo autorizou pela primeira vez, o governo brasileiro autorizou pela primeira vez estrangeiros fazerem investimentos no Brasil em imóveis, né, no sul acima de R$1 milhão
e nos outros componentes estaduais acima de 750 mil, o direito de ter um green card, né? Que certo. é né, um visto permanente no Brasil, né? Então, isso também é um estímulo, isso também vai injetar bilhões, né, no segmento, que tem uma representatividade alta no PIB, né? Salvo engano, está na casa de 7%, 8% do PIB. Desde né? que as empresas estejam preparadas para vender para essas pessoas. Né? Esse é um ponto importante, porque não vai aparecer aqui um estrangeiro desavisado, né? Até aparece às vezes e vai bater na tua porta para comprar um imóvel que não esteja muito bem documentado, bem regularizado. Então é importante as empresas se organizarem para poder receber esse dinheiro. Né? Isso, exatamente. Mas foi uma modificação interessante. Legal. Eu acho que é uma forma de injetar. Isso foi divulgado, se não me engano, na França, na Europa, no início do mês, e já foi validado e já está acontecendo. E a ideia é que realmente entre alguns bilhões aí de reais na nossa economia. Importante. Algum tema que a gente não passou sobre reforma tributária que tu gostarias de apontar? Eu vou obrigatoriamente ter que repisar aqui mais uma vez, Fabrício, na questão de tecnologia da prosseguimento, tá? Porque eu olho, né, eu vejo que o segmento tem muita dificuldade de fazer algumas gestões de cadeia de fornecedores, e é onde a reforma tributária mais vai exigir. Então eu preciso, né, salientar aqui a necessidade de, dentro da cadeia sabendo da cadeia de fornecedores, tendo uma melhor eficiência, eu ter sistemática que vão me permitir entender esse sistema de débito e crédito e junto também com uma gestão de estoque mais eficiente e tecnológica, né? Então né, necessário, essencial e que precisa acontecer, Fabrício. Mas acredito que a gente tenha navegado aí por diversos temas, e caso não tenha acontecido, que fique para outro momento, outro bate-papo também, né, lá na frente. Mas canais aí, a gente volta aqui, a gente acha que a gente vai fazer alguns episódios, porque obviamente agora, né, a Receita Federal começa a entrar nas regulamentações, né, e aí vem um capítulo importante, porque a reforma pode ser mantida ou distorcida na regulamentação, né? Tem muita coisa para ser regulamentada, então a gente vai continuar acompanhando esse processo. A gente precisa ter clareza ainda do sistema de emissão de notas, né? A princípio, a pista é que seria o modelo Cefaz, o que seria ótimo, porque é um modelo consolidado, testado no Brasil inteiro, mas podemos ter alguma surpresa, né? E depois a gente vem a reforma da renda, né? Que é outra mexida pegada que a gente vai ter. Então, a gente vai ter bastante assunto para debater. Queria agradecer, Leonardo, tua presença, né? Agradecer a disponibilidade de estar aqui, do escritório, de ter cedido aí o teu tempo para conversar com a gente. Agradecer aos nossos parceiros do Cienge, os clientes do Cienge, e convidá-los para assistir os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente está com bastante conteúdo. Deixar aqui o recado para que quem queira acompanhar notícias, né? Vocês têm um blog do escritório, Cavalazzi, Andrei Restanho Araújo, também vocês têm notícias não só sobre tributário, mas tem outros temas lá que vocês tratam, né? E até uma próxima, obrigado pelo tempo de vocês e seguimos em frente. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!